Bom dia, eu sou Carlos Cabral e esse é o Cyber Morning Call, edição de 29 de agosto de 2024. A gente começa falando sobre duas descobertas envolvendo a atividade de inteligência a serviço do Irã. A primeira delas foi documentada pela Mandiant, que postou um relatório ontem sobre uma campanha operada pelo APT-42, em que esse grupo tem usado as redes sociais e sites de recrutamento de empregos para atrair indivíduos iranianos suspeitos de colaborar com países que o Irã pode considerar como adversário. Entram nessa categoria dissidentes, ativistas, defensores dos direitos humanos e outros falantes do idioma farsi que vivem dentro e fora do Irã. Já o segundo relatório sobre as atividades da inteligência iraniana foi produzido pela Microsoft, que identificou um novo malware chamado Tickler no arsenal do APT-33, grupo que a Microsoft chama de Pitch Sandstorm. Essa ameaça foi observada em ataques contra alvos nos setores de satélites, equipamentos de comunicação, energia, bem como entidades governamentais, federais e estaduais nos Estados Unidos e nos Emirados Árabes Unidos. Os adversários têm conduzido ataques de password spraying somados a táticas de engenharia social para fazer o acesso inicial ao ambiente das vítimas e quando encontram uma máquina elegível, eles instalam o Tickler no dispositivo. Essa ameaça é um backdoor de múltiplos estágios que coleta informações da rede e envia para um servidor de comando e controle. E ontem a pesquisadora da Cisco Talos, Kelly Pederson, postou um longo relatório dividido em 3 partes em que ela detalha a descoberta de 5 vulnerabilidades que encontrou no MicroCOS, um sistema operacional muito usado em sistemas de controle industrial. A pesquisadora criou um fuzzer personalizado para lidar com os protocolos adotados pelo MicroCOS e acabou identificando as falhas em 2 pilhas de protocolos diferentes, o MC-TCP/IP e o MC-HTTP Server. Essas vulnerabilidades permitem causar uma condição de negação de serviço ou executar código de forma arbitrária nos dispositivos. Patches estão disponíveis. Em outro relatório publicado ontem também pela Cisco Talos, foi documentado que o grupo de ransomware Blackbyte tem explorado a vulnerabilidade CVE 2024-37085, cuja exploração por outros grupos já foi documentada no passado. A falha permite burlar a autenticação no VMware ESXi e elevar os privilégios de acesso do adversário no hypervisor, de modo que, assim, o adversário possa controlar as VMs penduradas nesse host. Patches para essa vulnerabilidade estão disponíveis desde o dia 25 de junho. Bora atualizar. E o APT-C60, um grupo de cyberespionagem ligado à Coreia do Sul, tem explorado uma vulnerabilidade Zero Day no Kingsoft WPS Office, que é um pacote de software que concorre com o Office da Microsoft e que é muito popular na Ásia. A campanha foi documentada ontem pela I7 e a falha, catalogada como CVE 2024-7262, permite a execução remota de código no produto. Essa vulnerabilidade tem sido explorada pelos adversários do APT-C60 para instalar um backdoor chamado Spyglass em alvos de países no leste asiático. E o pessoal da Akamai documentou uma campanha de uma botnet que é uma variante da Mirai, a qual está explorando uma vulnerabilidade Zero Day em câmeras de circuito interno de TV da AVTech. A falha é a CVE 2024-7029 e ela afeta a função de brilho das câmeras, permitindo a execução remota de código no dispositivo. Mais detalhes e indicadores sobre essa campanha no link aqui na descrição do episódio. E para fechar, vamos fazer aquele pequeno giro com notas sobre outros assuntos relevantes das últimas 24 horas. O pessoal da Threat Fabric soltou um estudo interessante sobre um novo trojan bancário para dispositivos móveis chamado Rocinante, o qual é focado em correntistas de bancos brasileiros e usuários de outros serviços financeiros aqui do Brasil. Destaque para a adoção de mensagens Firebase, do WebSocket e da API do Telegram na comunicação de comando e controle. 2. A Fortra corrigiu uma falha de segurança crítica que afeta o File Catalyst Workflow e que pode ser usada por um adversário remoto para obter acesso administrativo no produto.
E 3, a Cybol postou uma ótima timeline documentando as atividades de cyber que possuem alguma relação com a atual ofensiva da Ucrânia em Kursk. E só um recadinho antes de fechar. Hoje vai sair um episódio do TechSec Podcast com uma entrevista minha. Então, se você já teve a curiosidade de saber como é que o Cyber Morning Call é feito, como esse podcast nasceu e várias outras coisas sobre a minha interpretação da segurança e desse mercado, sintoniza lá. Eu ainda não tenho o link porque no momento que eu estou gravando isso daqui, o podcast ainda não foi publicado, mas eu sei que vai sair hoje. Beleza? Sintoniza lá. É isso por hoje. Obrigado por ouvirem o Cyber Morning Call e tenham um bom dia. Você ouviu o Cyber Morning Call, o podcast de cibersegurança da Tempest. Nos siga em seu tocador de podcast para ter acesso a um novo episódio a cada dia. E para saber mais sobre a Tempest, nos siga no Instagram, Twitter e LinkedIn ou acesse www.tempest.com.br.